quero vos dizer que é motivo de grande alegria de estarmos juntos, reunidos para louvar o nome do nosso Deus e testemunhar da sua palavra também. Pois nós sabemos que nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Na carta a São Judas diz que é o único Deus, Salvador nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, agora, antes de todos os séculos e para todos sempre. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade a Deus por estar aqui nesta noite. Quero agradecer também a oportunidade que foi me concedida para eu pregar num culto tão importante, num dia tão importante que é o dia da Bíblia. Assim sendo, eu convido a todos que tenham suas Bíblias, abram em Lucas 22:20. À medida que os irmãos forem achando, vão ficando de pé. É um pequeno texto, mas ele tem uma profunda mensagem para nós nesta noite. Recentemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Podeis assentar. Irmãos, apesar da Bíblia ela ser escrita há muitos anos atrás, numa cultura diferente da nossa, num costume diferente, numa língua diferente, hoje nós temos ciência que auxilia na interpretação da Bíblia, assim como a hermenêutica. Nós temos também a homilética que arde para pregar. Então nós temos toda a ferramenta para fazer o melhor para o nosso Deus. Vamos lá. Assim como Moisés foi mediador entre Deus e os homens da velha aliança, Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens da nova aliança. A aliança é um acordo, é um pacto, é um tratado. E esse pacto, esse tratado aqui na Bíblia, ele é acompanhado de um Novo Testamento. É acompanhado de um testamento. Testamento é um documento por meio do qual as pessoas declaram a sua vontade a respeito de como será a partilha de seus bens após a sua morte. É importante lembrar que testamento ele só tem validade com a morte do testador. Quando Jesus Cristo disse que seu sangue seria derramado por vós, nós entendemos que Jesus Cristo, ele seria o testador da nova aliança. A aliança mosaica, que é a aliança antiga, ela também foi introduzida com o derramamento de sangue. Animais eram sacrificados, simbolizando o sangue do Cordeiro, simbolizando a morte de Jesus Cristo, que um dia seria morto na cruz do Calvário para a redenção dos nossos pecados. Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo, deu início à nova aliança de Deus. Jesus Cristo, ele morreu, mas deixou o testamento.
O Novo Testamento, ele dá instrução ao povo de Deus para como viver neste mundo. Ele descreve as bênçãos que Deus promete a seu povo para ter uma vida plena, significativa aqui na terra, a fim de viver com Ele após a morte. O Novo Testamento, para quem sabe, é uma coleção de 27 livros diferentes, escrito por pelo menos 8 autores que escreveu o Novo Testamento. Desses 8 autores, 4 escreveram mais da metade. Dos 4 que escreveram mais da metade, 3 estavam entre os seguidores mais chegados a Jesus Cristo aqui na terra. O Novo Testamento, ele começa dos 4 livros conhecidos como Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho são boas novas, boas notícias. Boas notícias de quê? Deus fez o homem como coroa e glória de toda a criação perfeita desse mundo. Deus fez o homem para ser seu adorador. Mas acontece que o homem pecou. O homem, ele se distanciou de Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. O homem foi condenado à morte. Mas as boas notícias foi que Deus abriu um caminho através de Jesus Cristo para que o homem pudesse chegar a Ele. As boas notícias, que é o mesmo que Evangelho, que é o mesmo que boas novas, foi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, os livros do Evangelho, eles são relatos separados da vida e morte de Jesus. Geralmente esses livros do Evangelho, eles enfatizam os ensinamentos de Jesus, o propósito da vida de Jesus e o relato crucial da morte de Jesus. Os 3 primeiros livros do Evangelho, eles são muito semelhantes, mas cada autor, ele escreveu para uma audiência, para um público diferente, o seu próprio alvo em mente. Vamos falar, por exemplo, o livro de Mateus. Mateus foi um seguidor mais chegado a Jesus Cristo aqui na terra. Quando Jesus Cristo o chamou para ser seu apóstolo, Mateus, ele era coletor de impostos. O livro de Mateus, ele mostra o interesse judaico. Ele, quando escreveu o livro, ele estava interessado na realização da profecia do Velho Testamento na vida de Jesus. Já o segundo livro, Marcos, ele tem um estilo literário breve, mas cheio de ação. Ele focalizou seu livro na mente romana não judaica, nas ações de Jesus que provam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele, quando escreveu o livro, ele estava interessado nas pessoas, perto que Jesus Cristo veio ao mundo salvar a humanidade das consequências do pecado. Depois também nós temos o terceiro livro do Evangelho, que é o Evangelho de Lucas. Lucas, além de médico, ele também era escritor. Ele, quando escreveu o seu livro, ele estava muito familiarizado com o Evangelho de Marcos e muito material também do